No coração da pequena vila lentejana de Vila Nova do Sobral, vivia uma jovem mulher chamada Catarina. Desde sempre, Catarina sabia que atraía olhares, embora jamais tivesse procurado ser o centro das atenções. A sua presença parecia silenciar a rua inteira, fazendo com que os homens perdessem as palavras e mudassem desconfortavelmente de posição. Alguns diziam que ela era atrevida, outros que tinha uma confiança exagerada, mas, na verdade, Catarina apenas conhecia o seu valor. Naquela tarde, vestia um vestido justo de um verde esmeralda intenso, de mangas compridas, que realçava sua cintura fina e seguia suavemente as curvas das suas ancas. Nos pés trazia umas sapatilhas creme com uma risca dourada discreta na lateral e uma pequena carteira de couro pendurada ao ombro, prática e com bom gosto. O cabelo solto, ondulado e brilhante, refletia a luz do sol graças ao óleo que aplicava todas as manhãs. A simplicidade do seu visual era justamente o que a tornava irresistível. Catarina vivia em Vila Nova do Sobral há alguns anos. Depois do curso superior, não conseguirá emprego na sua área de formação, e fazia bicos para se manter. Numa esquina da praça principal, encontrou por acaso a antiga colega de faculdade, Teresa. Teresa estava ali, debaixo do sol escaldante, com um maço de panfletos na mão, parecendo já derrotada pelo calor. O seu rosto mostrava cansaço, e a roupa estava amarrotada. Conversaram, e Teresa contou que andava há um mês a trabalhar numa equipa de promoção para uma empresa local de construção civil. O trabalho era duro, mas pelo menos pagava alguma coisa. Posso pôr-te em contato com o nosso coordenador, ofereceu Teresa. O tipo parece porreiro, se não tiveres medo de andar a distribuir panfletos pela zona, claro. Catarina encolheu os ombros, sem muitas opções, e 2 dias depois já estava ali, junto ao mercado, com uma bolsa cheia de panfletos. Vestia um casaco cinza curto e umas colantes pretas rasgadas, não por necessidade, mas por rebeldia, para não perder a sua identidade mesmo na rotina mais banal. No início, gostava do trabalho. As pessoas sorriam, algumas agradeciam, e um senhor idoso até fez uma piada. Com pernas assim, até podia distribuir estrume, levo tudo. Catarina sorriu, embora por dentro fervesse de frustração. Nem sempre era fácil conter a irritação, especialmente quando os carros passavam a buzinar ou gritavam coisas como: linda, vem comigo. Mas numa terça-feira, tudo mudou. Catarina distribuía panfletos num bairro residencial, onde as casas eram cinzentas e as ruas desertas. Faltavam poucos panfletos quando, de repente, um enorme cão, mais parecido com um urso peludo, abaurou o ar, derrubando-o ao chão. As patas pousaram diretamente no peito dela. O focinho ficou demasiado perto do seu rosto, e a bolsa esvaziou-se, espalhando os panfletos molhados pelo chão, como folhas de outono. Catarina ficou sentada, encostada a um banco, enquanto o monstro peludo tentava lamber-lhe a cara. Logo apareceu o dono, um homem alto de cerca de 40 anos, com sobrancelhas espessas e um sotaque que denunciava raízes do sul. Ele correu apressado, pedindo desculpa várias vezes, tropeçando nas palavras. Desculpe, desculpe. Ele escapou assim que abriu o portão. Ele só está contente, não morde, explicou, segurando o cão pelo colarinho. Catarina levantou-se, sacudindo-se. O casaco estava sujo, a saia torcia-se, e o cabelo estava um caos. O cão abanava o rabo, completamente indiferente à confusão que causará. Acho que ele acabou de arruinar o meu dia de trabalho, comentou ela, forçando um sorriso. O homem olhou para ela com um olhar de culpa. Deixe-me ajudar, por favor. Tenho roupa extra da minha filha em casa. Talvez sirva para você. Catarina sabia que devia recusar. Não se entra em casa de estranhos assim tão à vontade. Mas ele parecia decente. Camisa bem passada, óculos metálicos, um leve cheiro a café e a madeira antiga, como de móveis antigos. Ela entendeu que tinha só 2 opções: aceitar ajuda ou voltar para casa com casaco molhado, colantes sujas e panfletos encharcados. Entraram numa casa de 2 andares com um pequeno jardim e uma atmosfera surpreendentemente acolhedora. O homem levou a casa de banho e deu-lhe um pijama simples e umas leggings cinzentas e macias da filha. Quando saiu vestida com aquelas roupas largas, que a deixavam com uma silhueta quase infantil, ele estava na cozinha a preparar chá. O olhar dele percorreu o ar rapidamente, quase sem ser notado, mas Catarina viu. Não era lascivo, nem vulgar, parecia mais um susto com a própria reação. Fica-te bem, disse ele finalmente. Sentaram-se à mesa, cada um segurando a sua chávena, e ela sentiu que havia algo naquela casa que era ao mesmo tempo seguro e perigoso. Queria ficar. Ele sentou-se em frente a ela, mantendo distância, muito educado, talvez até demais. E isso, para Catarina, era mais excitante do que se ele tivesse flertado abertamente. Chamava-se Tiago, mas na aldeia quase todos o tratavam por ti.
Tinha 42 anos, trabalhava num armazém fora da vila, conduzia um velho City Busy, segundo ele, vivia com o cão e a sua tranquilidade. Naquele mundo calmo entrou Catarina, encharcada, com a saia amarrotada e os lábios ainda com cheiro a chuva e ansiedade. Ela não queria representar um papel nem coquetear de propósito, mas ele viu cada movimento seu, cada dobra da camisola que ela alisava e esquecia. As leggings realçavam as curvas das ancas de um modo que ele sabia ser provocante. Ficaram em silêncio por momentos. Tens filha? Perguntou ela. Estuda em Lisboa, vem pouco, respondeu ele. E a tua mulher? Divorciados há 3 anos, suspirou, sem querer entrar em detalhes. Apenas solidão, com a qual parecia estar habituado. Não tens medo de deixar uma rapariga estranha entrar em tua casa? Ela perguntou com um sorriso meio maroto. E tu não tens medo de vir? Devolveu ele, olhando-a nos olhos. Ela ficou muda. Algo dentro dela mexeu, selvagem e indecifrável. Seria um jogo? Ou estava mesmo à beira de algo que não podia voltar atrás? Riram-se. Ele ofereceu-lhe uma tarte de cereja. A cereja era azeda, como os seus pensamentos. A casa estava quente, apesar da umidade lá fora, e esse calor enchia o coração. Sentaram-se em silêncio, mas havia tanta tensão que dava para se afogar nela. De repente, a chuva começou a cair com força, como se o céu quisesse pôr à prova aquela ligação. Ele ofereceu-lhe ficar para secar, trouxe uma manta, e ela enrolou-se sentindo o calor dele. És estranha, disse ela. E tu és diferente, respondeu ele. Ele ficou ali, em pé, a olhar. Depois perguntou, queres mudar de roupa? Tenho uma camisa grande e quente. Ela assentiu em silêncio. No banho, tirou a camisola e as leggings dele, vestiu a camisa até a meio das coxas e voltou. Ele estava junto à janela, virou-se e congelou, como se não acreditasse no que via. Os olhares cruzaram-se, e naquele instante Catarina percebeu. Isto era só o começo. A noite em Vila Nova do Sobral parecia estranhamente silenciosa, sem número, estrelas nem vento. Lá fora, a chuva batia nas janelas, a lembrar que o mundo continuava cinzento e frio. Mas lá dentro, o calor que aquecia a alma e agitava o coração era diferente. Ela deitou-se no sofá enrolada na manta, ainda com a camisa dele, sentindo o mundo a mudar à sua volta. E nessa mudança escondia-se um segredo que ambos tinham ainda de desvendar. Na manhã seguinte, Catarina despertou com uma sensação estranha, uma espécie de tremor leve que lhe percorria o corpo. A pele ainda guardava o aroma da camisa de Tiago, uma mistura de fumo de lareira, café preto intenso e um toque metálico, como de chaves antigas ou ferramentas guardadas na varanda. A casa estava silenciosa, nem o cão dava sinal de vida. Lá fora, as gotas de chuva continuavam a bater na janela, marcando um ritmo monótono, quase um lembrete de que o mundo lá fora permanecia inalterado. Erguendo-se devagar, Catarina abraçou-se pelos ombros, dirigiu-se ao espelho e olhou para o seu reflexo. O cabelo, ligeiramente despenteado, caía em ondas suaves sobre os ombros, e os seus olhos brilhavam com uma mistura de ansiedade e expectativa. O vestido verde esmeralda de ontem parecia agora uma memória distante. Vestia a camisa larga do Tiago, demasiado grande para ser apenas uma camisa e demasiado quente para ser descartada facilmente. Nesse instante, Tiago entrou na divisão, segurando 2 chávenas de café fumegante. O olhar dele fixou-se instantaneamente nela, e nos seus olhos cintilou algo que Catarina não conseguiu decifrar de imediato, uma mistura de ternura e uma dor escondida. Acordaste cedo, murmurou ela, sentando-se na beira do sofá. Não consegui dormir, respondeu ele baixinho, pousando as chávenas na mesa. És linda quando dormes. Não era um elogio banal, nas palavras dele havia algo mais profundo, como se a observasse não apenas como mulher, mas como alguém que há muito procurava e temia perder. Sentaram-se juntos, encostados à parede, bebendo café em silêncio. De vez em quando, os dedos de Tiago tocavam casualmente a mão dela, como se quisesse confirmar que ela ainda estava ali. O coração de Catarina batia cada vez mais rápido, e no seu peito acendia-se um desejo estranho, quase proibido, que ela ainda não tinha coragem de admitir nem a si mesma. Depois do pequeno almoço, Tiago propôs levá-la a casa. A viagem pela vila parecia curta, mas o ar estava carregado de tensão, como se cada olhar e cada gesto pudessem mudar tudo. Passavam por casas cinzentas, árvores familiares e ruas vazias, mas dentro deles algo novo e inquietante acontecia. Quando chegaram à porta do prédio de Catarina, surgiu uma voz conhecida. Pai! Do canto da rua apareceu uma mulher alta, de casaco acolchoado e um cachecol colorido, com olhos parecidos com os de Tiago, mas frios e magoados. E esta quem é? Perguntou, olhando diretamente para Catarina. Catarina congelou.
Estava ali, na camisa dele, sem maquilhagem, com o cabelo despenteado e o cheiro da chuva ainda na pele. As palavras ficaram presas na garganta. Só uma amiga, interrompeu Tiago, tentando aliviar a tensão. A mulher cerrou os lábios, olhou para ele e ficou em silêncio. O silêncio que caiu entre eles era tão pesado que se tornava difícil respirar. Catarina sentiu-se deslocada, inocente, sobretudo, indesejada, como um objeto deixado no lugar errado. Vou embora, disse, rapidamente vestindo-se e saindo sem olhar para trás. O coração pulsava com força, as mãos tremiam, e o cheiro da terra molhada misturava-se com o asfalto úmido sob os seus pés. Chegou a uma encruzilhada, chamou um táxi e partiu rumo à casa, envolta num silêncio que só a chuva conseguia preencher. Só debaixo do duche quente, quando a água lavava a chuva e a ansiedade, Catarina permitiu-se chorar. Não de dor, mas porque algo havia sido demasiado bom, e as coisas boas às vezes assustam. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. Tiago não chamava nem escrevia. Parecia que ambos decidiram manter o silêncio para não destruir o que ainda existia entre eles. Mas dentro de Catarina, tudo ardia. Lembrava-se de cada toque, cada olhar, como ele assegurava, não como um acaso, mas como algo frágil, temendo partir. No terceiro dia, o telemóvel vibrou com um número desconhecido. Uma mensagem curta: "Estás em casa? Posso passar aí?" Ela não respondeu. O coração batia na garganta. Em meia hora, ele estava à porta, com um termo e um pacote pequeno. "Olá", disse ele. "Não quero que isto acabe assim." "E como queres que acabe?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Não quero que acabe", respondeu, olhando-a nos olhos. Ela ficou muda, mas deixou entrar. Não só na casa, mas no seu silêncio, nos seus medos. Ele não se apressou, tirou os sapatos, deixou o termo na cozinha e sentou-se ao lado dela, como se soubesse que tinha de lhe dar tempo. Catarina sentou-se perto, pousou a cabeça no ombro dele e disse só uma coisa: "Tenho medo." Ele assentiu. "Eu também." Mas juntos, talvez seja menos assustador. Naquela noite, enquanto a chuva sussurrava lá fora, ficaram deitados lado a lado, sem sequer segurar as mãos, mas sentindo cada movimento um do outro. A mão dele movia-se lentamente pela pele dela, parando a milímetros como quem tem medo de se queimar. Ela pousou a mão sobre a dele, e tudo se acalmou. As semanas passaram. Tiago visitava-a com pouca frequência, para não incomodar, mas trazia às vezes uma tarte quente da pastelaria local do Sobral, onde tinha um amigo padeiro. Sentavam-se na cozinha, ouviam rádio, com uma mistura improvável de fado melancólico e jazz trazido por engano, que ambos acabaram por gostar. Catarina voltou a distribuir panfletos, agora em farmácias do centro da vila. Tiago Riace, lugar perigoso. Vais désorientar meia dúzia de reformado. Ela respondia vestindo colantes grossas, saia curta, um casaco comprido e botas forradas à pele quente. Não para seduzir, mas para se lembrar: estou viva, sensual, livre. Mas nada permanece calmo para sempre. Numa noite tardia, ao ouvir a voz dele na escada, ela abriu a porta e encontrou a ex-mulher de Tiago. Baixinha, traços delicados e um olhar pesado, cheio de dor e reprovação, que fez Catarina sentir como se uma vasilha de água fria tivesse sido atirada sobre si. "Sério?" perguntou, olhando-a. Uma menina dos panfletos. Quase 20 anos mais nova. Catarina estava descalça, de t-shirt e calções de desporto, sem defesa, sem raiva. Apenas com uma estranha certeza de que não precisava lutar por um lugar num passado que não era seu. A mulher saiu, lançando-lhe um olhar como poeira que o vento leva. Tiago aproximou-se de Catarina. Desculpa, Cicero. Ela aparece sem avisar. Acha que ainda tem direitos. Tu deixaste-a pensar isso, respondeu ela. Ele baixou os olhos, depois abraçou-a forte. Sem palavras, só dor e gratidão. Não te vou largar, a menos que vás embora sozinha. Mas és livre para ir. Eu compreendo. Ela não respondeu, apenas apertou mais. Desde então, tudo mudou. Viamse menos. Ele calava-se mais. Ela olhava mais vezes pela janela. Veio o inverno rigoroso do Alentejo, geadas azuis nos vidros, nariz colado à gola do casaco, e o estalar da neve sob as botas. Catarina saiu para o encontro marcado para almoçar, mas ele não apareceu, não telefonou, não mandou mensagem. Ela esperou num café modesto, onde o cheiro a pastéis e café barato era quase reconfortante. 1, 2, 3 horas. Depois foi-se embora, em silêncio. No quarto dia, recebeu uma carta. De Tiago, escrita à mão. Não sei o que me acontece. Talvez tenha medo, ou tudo esteja a ir rápido demais.
Abalaste o meu mundo, e eu fiquei fraco. Não quero arrastar-te para o meu caos. Mereces luz, não sombra. Amo-te demais para destruir isto. Por isso, parto. Perdoa-me. Catarina leu a carta 20 vezes, depois queimou a ponto na primavera, voltou a distribuir panfletos, agora numa vila vizinha, Mourão, só para estar em movimento, para não pensar. Caminhava pelas ruas, olhava para janelas estranhas e pensava, nem tudo que é importante fica para sempre. Um dia, na paragem do autocarro, viu um vulto conhecido, um homem alto com casaco, acompanhado do cão. Ele não a viu, ela não chamou. Só olhou e seguiu em frente. Porque há amores que ficam, mesmo quando já não estão perto. No ar pairava um mistério. O que aconteceria a seguir? Por que ele partirá? E Catarina algum dia entenderia o que se escondia por trás da despedida? Enquanto a vila se afundava na chuva primaveril, uma nova página da história começava a ser escrita, silenciosa e intrigante. Nas semanas que se seguiram àquele encontro silencioso na paragem de autocarro, Catarina sentiu-se como se tivesse entrado numa nova fase da sua vida, uma fase calma e contida, mas cheia de contradições internas. Continuava a distribuir panfletos pelas farmácias e estabelecimentos de Mourão, mas o seu olhar tornou-se mais distante, e o sorriso menos frequente. Por detrás da sua postura séria, arrastava-se uma sensação de vazio que nem as tartes quentes da pastelaria local nem as velhas canções de fado que Tiago lhe tinha feito ouvir conseguiam preencher. Numa dessas tardes cinzentas, Catarina ficou parada diante da janela da sua pequena casa, vestida com um vestido simples cor de bordô, que delineava sua cintura esguia, e com colantes pretas de rede fina, não para seduzir, mas para lembrar a si própria que, mesmo nas rotinas mais banais, podia manter a sua essência. Nos pés, calçava umas botas de camurça confortáveis, forradas com pele macia, e o cabelo, ligeiramente despenteado pelo vento, caía em ondas suaves sobre os ombros. No dedo, brilhava um anel fino de ouro, herança da avó, que nunca tirava. De repente, a campainha tocou. Catarina não esperava visitas e olhou para o intercomunicador com surpresa. Na porta estava Tiago, o mesmo homem de casaco gasto, com o cão ao lado, e nos olhos um brilho cansado, mas familiar. Olá, disse ele, como se tivesse encontrado um velho amigo. Catarina hesitou, sentindo uma mistura de medo, esperança e algo indefinível. Posso entrar? Perguntou ele, dando um passo à frente. Sem dizer uma palavra, ela afastou-se para o deixar entrar. A casa parecia tão acolhedora e quente quanto naquela primeira noite que passaram juntos. Tiago tirou o casaco, colocou a trela do cão perto da porta e sentou-se no sofá, evitando olhar diretamente para Catarina de imediato. Tenho pensado muito, começou ele, e percebi que não consigo simplesmente sair da tua vida. Catarina olhou para ele, e naquele instante, um silêncio carregado de palavras não ditas pairou entre os dois. Por que foste embora? Perguntou ela, com a voz embargada, segurando as lágrimas. Medo, respondeu ele simplesmente. Medo de te perder e ao mesmo tempo de não ser suficiente para ti. Sorriu, mas era um sorriso amargo, cheio de dor. Tirou do bolso um pequeno embrulho. Isto é para ti. Catarina abriu e encontrou uma chave antiga, de metal pesado, com uma gravação delicada. É a chave da casa do meu avô, explicou Tiago. Há muitos segredos lá dentro, e um deles diz respeito a nós. Quero que venhas comigo para descobrirmos juntos. Catarina sentiu no peito uma mistura de ansiedade e atração, o mesmo sentimento que experimentara naquela primeira noite no seu apartamento. Falavas a sério? Perguntou, fixando o olhar na chave. Totalmente. Mas não vai ser fácil. Essa casa guarda mais do que memórias. Guarda as respostas que ainda não temos coragem de procurar. De repente, o cão latiu suavemente, como se soubesse do peso do momento, e Catarina suspirou, sentindo o coração acelerar. Está bem, disse ela. Vamos tentar. Enquanto a noite caía sobre Mourão, a vila mergulhava numa misteriosa quietude, preparando-se para revelar os seus segredos. O que esconderia a velha casa? E conseguiriam Tiago e Catarina ultrapassar os seus medos para encontrar o caminho um para o outro? As respostas estavam lá fora, além do horizonte, no silêncio dos corredores escuros e nas sombras do passado. Passaram-se alguns dias desde que decidiram explorar juntos o velho casarão do avô de Tiago, situado numa parte esquecida e quase abandonada da vila, onde as ruas estavam cheias de fissuras e os candeeiros lançavam uma luz fraca, como se receassem a escuridão. A casa erguia-se entre silvas e pinheiros antigos, com as paredes descascadas e janelas cobertas de teias de aranha e pó acumulado. Foi ali que Tiago guardava o segredo que já não podia mais esconder.
Catarina vestiu seu vestido favorito, um verde escuro profundo que se ajustava ao corpo, destacando a cintura fina e as curvas suaves das ancas. O vestido terminava pouco acima dos joelhos, e nos pés calçava umas botas pretas de veludo com um pequeno salto, que davam um toque de graça ao seu andar. O cabelo solto caía em ondas livres pelos ombros, e no pescoço brilhava uma corrente dourada fina com um pequeno pendente em forma de chave. Um presente de Tiago. Na sua pequena mala levava luvas e uma lanterna, por precaução. Tiago encontrou-a à porta, com um casaco escuro e sapatos gastos, o rosto uma mistura de nervos e determinação. A sua habitual rigorosidade estava ligeiramente desfeita. As mangas da camisa arregaçadas e os óculos de armação metálica brilhavam sob a luz dos candeeiros. Estás pronta? Perguntou, sorrindo, mas com uma ponta de apreensão na voz. Pronta, respondeu Catarina, com um sorriso sincero e olhos brilhantes de emoção. Chegaram à porta, e Tiago puxou a chave do bolso. O trinco rangeu, e a porta abriu-se com dificuldade, deixando-os entrar. O interior estava escuro e cheirava a mofo, mas o ar parecia carregado de histórias, como se as paredes sussurrassem segredos há muito esquecidos. Móveis antigos cobertos de pó, livros espalhados e fotografias amareladas nas paredes criavam uma atmosfera de tempos passados. Aqui foi a minha infância, disse Tiago baixinho. Mas há coisas que ninguém conta. Catarina ouviu atentamente, sentindo a tensão crescer a cada passo. Num canto da sala, Catarina reparou num baú antigo, decorado com entalhes e ferragens metálicas. Tiago aproximou-se e abriu-o cuidadosamente. Dentro estavam cartas, diários e fotografias antigas que mostravam um jovem que se parecia muito com Tiago, e uma mulher com um sorriso misterioso. Este é o meu pai e o seu primeiro amor, explicou Tiago. Ninguém sabe o que lhe aconteceu. Tudo acabou de repente, e desde então há rumores de segredos e traições na família. Catarina pegou num dos diários, as páginas amareladas com uma caligrafia cuidadosa. Começou a ler em voz alta, e a história tornou-se cada vez mais complexa. Amor, adultério, encontros secretos e desaparecimentos misteriosos. Numa das cartas falava-se de um objeto escondido, capaz de mudar o destino da família. Temos de encontrar isso, disse Tiago, olhando para Catarina. É a chave do passado e, talvez, do nosso futuro. Catarina assentiu, sentindo crescer entre eles algo mais forte do que uma simples investigação. Confiança, perigo e uma atração irresistível. De repente, um ruído suave veio de uma parte mais escura da casa, como se alguém ou algo se movesse na penumbra. Pararam, atentos. Ouviste? Sussurrou Tiago, apertando a lanterna. Sim, respondeu Catarina, o coração acelerado. Parecia que não estavam sozinhos. Os seus olhares encontrarão-se, carregados de significado. Sabiam que não só tinham pela frente os enigmas da família, mas também provas que poderiam mudar para sempre as suas vidas. Lá fora, a noite adensava-se, e as sombras tornavam-se mais longas e ameaçadoras. Cada passo ecoava pelos corredores, prenunciando perigos e descobertas. Quando, de repente, a porta fechou-se com estrondo atrás deles, Catarina percebeu que não havia volta a dar. O que esconderia aquela casa? E quem, ou o que, fazia as paredes sussurrarem no escuro? As respostas estavam envoltas em sombras, e só juntos poderiam encontrar a luz. A noite caía rápida sobre o velho casarão de Vila Nova do Sobral, envolvendo tudo numa penumbra densa e silenciosa, quebrada apenas pelo som dos passos de Catarina e Tiago ecoando pelos corredores antigos. A lanterna tremelicava nas mãos dele, projetando sombras dançantes nas paredes gastas, enquanto o ar pesado cheirava a pó, madeira envelhecida e uma leve nota de mistério que parecia guardar segredos há muito escondidos. Catarina apertava a alça da pequena mala onde guardava luvas e uma lanterna extra, os olhos atentos a cada som, cada movimento. Tiago seguia-lhe de perto, com o rosto sério e os óculos a refletirem a luz fraca, os músculos tensos como se esperasse qualquer coisa, ou alguém, surgir a qualquer momento. O cão, inquieto, farejava o ar e rosnava baixo, como se pressentisse a presença invisível que os acompanhava. Este lugar parece saído de um filme de terror, murmurou Catarina, tentando quebrar o silêncio. Se isto fosse um filme, eu já teria corrido para fora muito. Tiago sorriu ligeiramente, um sorriso que misturava nervosismo e compaixão. Então és mais corajosa do que eu pensei. Ou mais teimosa. Ela respondeu com um olhar maroto, ou os dois. E tu? Não vais correr? Ele encolheu os ombros. Não mesmo. Se for para descobrir o que aconteceu aqui, fico até o fim. Avançaram para uma sala grande, onde um velho armário entalhado chamava a atenção pela decoração intricada, apesar do pó acumulado. Tiago aproximou-se e abriu as portas com cuidado, revelando fotografias amarelecidas, cartas amarradas com fita de cetim e um diário de capa de couro, gasto pelo tempo.
Catarina pegou no diário, as páginas a rangerem enquanto folheava. Estas cartas e fotos, são do teu pai? Perguntou ela, o olhar fixo nas imagens de um jovem parecido com Tiago e uma mulher de sorriso enigmático. Sim, respondeu ele, mas ninguém sabe o que aconteceu a ela. A família fala de segredos e traições, histórias que ninguém quer contar. Catarina começou a ler uma das cartas em voz alta. A história revelara encontros secretos e desaparecimentos misteriosos, um verdadeiro quebra-cabeças familiar. De repente, um ranger suave veio do corredor oposto. Os dois pararam, os corações a disparar. O cão latiu baixinho, e Tiago apertou a lanterna, iluminando a direção do som. Ouviste? Sussurrou ele, a voz baixa mas carregada de tensão. Sim, respondeu Catarina, sentindo um calafrio a subir-lhe pela espinha. Avançaram com cautela, cada passo carregado de suspense. De repente, a porta atrás deles fechou-se com um estrondo surdo que fez o cão saltar e os fez prender a respiração. Catarina olhou para Tiago, os olhos cheios de medo e excitação. Não há volta atrás, disse ela, a voz firme apesar do nervosismo. Seguiram para uma divisão onde uma antiga mesa estava coberta de papéis e mapas amarelecidos. Entre eles, um mapa desenhado à mão da casa, com marcações que indicavam passagens secretas e quartos escondidos. Este é o nosso guia, disse Tiago, apontando para os símbolos. Se queremos descobrir a verdade, temos que seguir isto. Enquanto examinavam o mapa, um som abafado veio do andar de cima, como um sussurro ou um leve arrastar. Os dois trocaram olhares, o perigo a misturar-se com a curiosidade. Vamos subir, decidiu Tiago, e começaram a subir a escada rangente. No patamar, uma sombra fugidia passou por uma porta entreaberta. Catarina quase gritou, mas conteve-se. Aproximaram-se lentamente, e Tiago empurrou a porta, revelando um quarto antigo, cheio de móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas do passado. No centro, um baú decorado com entalhes e ferragens envelhecidas chamou a atenção. Catarina aproximou-se e, com as mãos a tremer ligeiramente, ergueu a tampa. Lá dentro, encontraram mais cartas, fotografias antigas e um pequeno objeto embrulhado em pano. Tiago desfez o pano e revelou um medalhão antigo, com uma inscrição que parecia um código. Isto pode ser a chave para tudo, disse ele, a voz cheia de esperança e mistério. Catarina segurou o medalhão, sentindo o peso da história e do segredo que agora partilhavam. De repente, um ruído vindo do corredor fez-os virar-se rapidamente. Uma figura esgueirou-se pela escada, desaparecendo num corredor escuro. Tiago correu atrás, mas quando chegou, só encontrou o eco dos seus próprios passos. Quem está a brincar conosco? Murmurou Catarina, com o coração aos saltos. Tiago suspirou, não sabemos, mas não estamos sozinhos nesta casa. E não parece que queiram que descubramos a verdade. O silêncio voltou a instalar-se, mais pesado e ameaçador. Os sussurros das paredes pareciam ganhar vida, como se a casa tentasse comunicar, contar aquilo que guardava há tanto tempo. Catarina olhou para Tiago, o medo e a adrenalina misturarem-se num turbilhão de emoções. Prontos para continuar? Perguntou ele, com um sorriso nervoso. Ela sentiu, mais do que nunca. E assim, entre sombras, segredos e mistérios, adentraram ainda mais fundo no coração daquela casa antiga, sem saber o que os esperava, se libertação ou perdição. Mas uma coisa era certa, o passado não os deixaria partir tão facilmente. Enquanto a noite avançava, algo invisível os observava das sombras, preparando-se para revelar um segredo que poderia mudar tudo, ou acabar com tudo. E no silêncio que se fez após o som da porta fechar-se atrás deles, ficou a promessa de um enigma maior. De um mistério que só a coragem e a verdade poderiam desvendar. O silêncio que se seguiu ao bater da porta parecia quase palpável, como se a própria casa prendesse a respiração, aguardando o próximo movimento de Catarina e Tiago. A luz trêmula da lanterna lançava sombras inquietantes nas paredes descascadas, enquanto o velho cão, agora inquieto, rosnava baixinho, farejando o ar pesado de segredos ocultos. Catarina sentiu o coração acelerar, não só pelo medo, mas pela excitação de estar ali, à beira de desvendar aquilo que há tanto tempo permanecia escondido. O vestido verde escuro que usava parecia abraçar-lhe a pele, e as botas de veludo, apesar do salto discreto, davam-lhe uma postura firme e decidida. O medalhão antigo pendia do pescoço, um peso simbólico que ligava a história que agora os envolvia. Temos de continuar, murmurou Tiago, a voz firme apesar da tensão. Este lugar não nos vai entregar os seus segredos sem luta. Catarina assentiu, apertando a mão dele com uma força que surpreendeu ambos. Subiram as escadas rangentes com cuidado. Cada passo parecia ecoar pelo corredor vazio, amplificando a sensação de estarem a ser observados. Ao chegarem ao topo, encontraram uma porta entreaberta, da qual emanava uma luz tênue,
amarelada pelo tempo. Será esta sala onde tudo começou? Perguntou Catarina, hesitante. Tiago empurrou a porta lentamente, revelando uma biblioteca antiga, com estantes de madeira repletas de livros empoeirados, diários e mais fotografias que pareciam contar segredos de gerações passadas. No centro, uma mesa de carvalho suportava um antigo baú de metal, selado com cadeado enferrujado. Catarina aproximou-se, sentindo a adrenalina subir-lhe a cabeça, e tentou abrir o cadeado, mas ele não cedia. Tiago procurou no bolso e tirou um anel de chave que, para surpresa de Catarina, encaixou perfeitamente na fechadura. Com um clique suave, o cadeado abriu-se, e eles ergueram a tampa do baú juntos. Lá dentro, encontraram documentos envelhecidos, cartas escritas à mão e um pequeno caderno de capa de couro, com as páginas amareladas e gastas pelo tempo. Catarina pegou no caderno e começou a ler em voz alta, enquanto Tiago folheava as cartas. A história que emergia era uma trama de amor proibido, traições familiares e um mistério que envolvia o desaparecimento da mulher do pai de Tiago, uma mulher cujo rosto aparecia em todas as fotografias, com um sorriso enigmático e olhos que pareciam guardar segredos profundos. Num dos últimos relatos, lia-se sobre um objeto escondido na casa, capaz de mudar o destino da família, um artefacto que muitos procuravam mas que nunca fora encontrado. Temos de encontrar isto, disse Tiago com determinação. De repente, um som abafado veio da parte de trás da biblioteca. Um ranger, um sussurro, talvez um passo. Ambos se viraram, as luzes da lanterna tremeluzir, e viram uma sombra esgueirar-se por um corredor estreito. Quem está aí? Chamou Tiago, a voz firme mas carregada de tensão. A sombra desapareceu, deixando apenas o silêncio e o eco dos seus próprios passos. Não estamos sozinhos, murmurou Catarina, sentindo um calafrio percorrer-lhe a espinha. Mas quem poderia querer impedir-nos de descobrir a verdade? Antes que pudessem responder, ouviram um estrondo vindo do resto do chão, como se algo pesado tivesse caído. Desceram apressados, guiados pela luz da lanterna e pelo faro do cão, que agora ladrava com mais intensidade. Na sala principal, encontraram um velho baú tombado no chão, aberto, com papéis espalhados e um mapa rasgado. Alguém esteve aqui antes de nós, disse Tiago, a preocupação a crescer-lhe no rosto. Catarina olhou em volta, sentindo a presença invisível daquele que os espreitava. Temos de ir embora antes que isto se torne perigoso, sugeriu ela. Não, respondeu Tiago, firme. Estamos perto demais para desistir agora. Enquanto recolhiam os papéis e o mapa, uma brisa súbita atravessou a casa, fazendo as velas trêmulas e apagando a lanterna de Catarina. Num instante, foram envolvidos por uma escuridão completa, quebrada apenas pelo brilho dos olhos do cão, que continuava alerta. No silêncio absoluto, ouviram um sussurro quase inaudível, uma voz distante que parecia repetir uma palavra. Segredo, segredo. Catarina agarrou-se a Tiago, o medo e a excitação entrelaçados numa mistura quase insuportável. O que está a acontecer aqui? Murmurou. Tiago apertou-lhe a mão, olhando nos seus olhos com uma intensidade que fazia o coração dela disparar. Estamos a tocar no passado, Catarina. E o passado, às vezes, não quer ser descoberto. Naquele momento, quando a escuridão parecia envolver tudo, o velho casarão revelou a sua verdadeira face. Um lugar onde segredos se escondem nas sombras, onde cada passo pode ser uma armadilha, e onde a verdade pode ser a chave para a libertação, ou para a perdição. E enquanto a noite se adensava lá fora, uma pergunta pairava no ar. Quem, ou o que, estava a controlar os fios invisíveis que ligavam Catarina e Tiago a um destino que nenhum deles poderia escapar? O mistério só começava. Continua.